Bom dia, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está aí do outro lado, comigo aqui, ó, no coração e diante do nosso querido, santo, poderoso, justo Deus. Ah, meus amados, vou falar isso a minha vida inteira. Que privilégio que nós temos de ter certeza que o Senhor escancara o coração para nós, quando nós nos comunicamos com Ele, apesar de ser pequeninos. A gente não pode esquecer disto, né, Cláudio? Silvana, não podemos esquecer disto. Apesar da nossa pequenez, quanto mais nós buscamos a santidade conforme a vontade de Deus, mais pequeninos nos sentimos. E é daí que podemos realmente ser carregados pelo nosso Papai do Céu. Ele carrega as crianças. Então nós temos que pedir a Ele todos os dias para que tenhamos o coraçãozinho de criança. Ah, coração de criança. Criança que vive num ambiente sadio, como a criança é pura. Embora já encontremos crianças, judiação, né, queridos? Com o coraçãozinho muito impuro, crianças que falam palavrões, tudo depende do ambiente em que ela vive, porque ela capta tudo. Criança fica atenta a tudo, tem uns ouvidos, né, aguçadíssimos. Criança percebe muitas coisas que às vezes nós adultos não percebemos. Então, sermos essas crianças bem educadas, né? Que podem pular no colo de Deus todos os dias. Meus queridos, falando em colo de Deus, Deus também nos dá alguns colos humanos, que são alguns entes queridos da nossa família, né? Às vezes a gente brinca quanto à família, que família é melhor ter num álbum fechadinho e quando for abrir, tomar cuidado. Mas não é assim. A gente brinca, né, amadinhos? Porque somos pessoas normais. Espera aí, não pode brincar mais, né? Claro que temos que brincar, rir, né? Curtir o momento que o Senhor nos dá no seio da família, com amigos, com irmãos de caminhada, ter alegria, sorrir muito, né, Airan? Com o Airan, outro dia dizia que eu dou muita risada com ele. E no trabalho, queridos, a gente passa bastante tempo no trabalho. É tão bom quando a gente forma um elo de amizade que a gente tenta e quer, deseja que seja uma amizade eterna, não é verdade? É só não sermos traidores, é só não termos duas caras, não sermos falsos, hipócritas, é só, be quiet, fechar um pouquinho a boca, né? Fechar a boca, não permitir que um fale mal do outro. E se num grupo de amigos alguém vem desabafar do outro, que isso fique só entre eu, aquela pessoa e Deus. Que eu não conte a outros, nem demonstre com o meu semblante que eu estou sabendo
de alguma coisa daquela outra pessoa. Meu amado, nós temos que pedir. Lembram quando eu falei para vocês que nós temos que pedir ao Senhor que as coisas que estão guardadas no nosso coração e que vão fazer mal ao irmão, que não se reflita no nosso olhar, mesmo que estejamos às vezes um pouco, dolorido com alguém, que o nosso olhar não transmita isto a ele, para não feri-lo ou para não afastá-lo, né? Se eu tiver que falar com ele, que seja dentro da sinceridade, né? Um diálogo aberto, amoroso, correção fraterna, amor fraterno. Isso dá para falar todos os dias. Então, quando nós queremos perseverar num grupo de amigos, de colegas de trabalho, é importante agir com sabedoria. Fofoca? Não, de jeito nenhum, né? Palavreados torpes que possa prejudicar alguém. Enfim, o tema hoje vai ser sobre sabedoria. E muitos de nós dizemos que hoje em dia é impossível ter amigos, e a própria palavra de Deus fala que quando encontrares um amigo, encontrarás um tesouro. Tesouro a gente guarda, a gente protege. Por isso precisamos proteger os nossos amigos, as nossas amizades, né? Que parta de nós. Se alguém do grupo nos trair, for infiel, que a gente converse com ele, que a gente dê o perdão e o ajude a crescer. A não ser que ele não queira se emendar e venha atrapalhar o grupo todo, então não é pecado você convidar esta pessoa a retirar-se. Verdade, não é pecado, mas que isso seja com franqueza, não simplesmente com vingança, com indiferença, com humilhação, que seja de coração aberto. O mais importante de tudo para conservar uma amizade é você ser fiel, é você ser compreensivo, como Francisco de Assis, que eu ame mais do que seja amado. Oh, meus amados, Deus tem nos ensinado tanto com esse momento de pandemia, com esse momento de vacinação, né, que está dando um certo pavor em algumas pessoas, mas não fiquem apavorados. Eu estou falando para você, não se apavorem. Embora até euzinha quase que me apavorei, porque mandam muitos vídeos, né, pra gente falando de vacina, enfim. E de repente o medo quer tomar conta da gente. Começa a dar uma certa angústia, não pela nossa vida, né? Porque temos consciência de que uma hora ou outra o Senhor vai nos chamar, né? Vai nos levar com Ele, né? Nós cremos nisto, mas pelos nossos queridos. Quem é que quer que um querido vá embora? Não é mesmo, amados? Então, nossa, começa a querer dar um pavor, mas qual é a solução para nós, amados? Louvar. Louvar, louvar, louvar e glorificar ao Senhor. Bendizer ao Senhor, né? E em tudo isso o Senhor nos ensina a curtir mais as pessoas, a estar mais perto.
eu tenho percebido assim, até os médicos, queridos médicos, né, todos que eu conheço são uma bênção. Até eles estão tão mais humanos, tão mais carinhosos. Que delícia, queridos. Sabe, a gente respeita todo o estudo deles, a capacidade que eles têm, mas eu vejo todos como filhos, né? Porque a maioria dos médicos que trabalham, né, onde eu trabalho, eles são jovens, tem alguns adultos, alguns com a minha idade, mas estão tão carinhosos, tão amorosos, e a gente percebe então que realmente esse momento de pandemia trouxe uma certa mudança no coração daqueles que enxergam, né? Daqueles que não se fazem de cegos, estão conscientes de tudo que está acontecendo no mundo. Então, sabe, esta vontade de estarmos juntos, que bom, né? Só a família que ainda não está de volta se reunindo, né? Muitas famílias, não todas. Tem algumas famílias que não deixaram de se visitar mesmo na pandemia, que não ficaram com medo de visitar um ao outro por causa da pandemia. Mas graças a Deus, alguma mudança nós estamos percebendo. E vamos lá, queridos, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. É importante que você comente, tá? No próprio site, sobre o nosso programa. Fala alguma coisa. É tão bom. Hoje o Cláudio digitou umas coisas tão boas para mim de manhã, sabe? Isso ajuda tanto. Não que nós nos empavonemos, de jeito nenhum, queridos. Deus tem nos socorrido, porque nós sabemos o nosso lugar. Nós sabemos de que barro somos formados, de que rocha nós viemos. Mas é tão bom, sabe, soergue, né? Soergue a nossa fé, nosso ânimo de servir no reino, quando ouvimos, assim, palavras que sabemos que são verdadeiras, que sabemos que são puras, né? Que não são impregnadas de malícia, sabe? De qualquer outro tipo de sentimentos. Então, muito obrigada, tá, Cláudia? E outras queridas também, uma querida irmã lá de Goiânia, né? Também assiste o nosso programa. Agora todo mundo, graças a Deus, estão multiplicando, né? Porque fica mais fácil, eu também coloco na minha conta, já editado. Que belezinha! Eu louvo a Deus por isso, queridos. E não é para eu ganhar aquele, não sei nem o nome que fala, viu? Não é por isso que eu quero que você se inscreva, que você curta, não. Claro, se vier, vai ajudar muito, mas eu não estou desesperada por isso, não, viu, meu querido, minha querida irmã? Em primeiro lugar, que a palavra do Senhor alcance mais e mais e mais pessoas, que o meu desejo de criança se realize. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, um dia eu falei assim a Deus: se um dia o Senhor me der a graça de ter um microfone na mão e falar para o mundo, e falar para o mundo, oh glória, né, queridos? E muitas coisas estão se cumprindo, até em Israel, né? O Senhor já me levou e lá preguei o Santo Evangelho, tanto que o nosso guia judeu, né? Porque o judeu, ele espera ainda a vinda do Salvador, né?
Eles creem em Deus, mas esperam ainda a vinda do Salvador, a vinda do Messias. Ele chegou em mim no último dia da viagem, me abraçou e disse: a senhora quase me convenceu, né? Porque ele era judeu, bem judeu mesmo. E eu até pensava, Jesus devia ter o aspecto desse homem, o Pedro, porque ele era grandão, alto, forte, inclusive carregava até minhas malas, né? Uma pessoa muito boa, ajudava todo mundo do grupo. Que delícia, que bom lembrar destas coisas. O que nós vamos tocar hoje é hino gospel, mas eu achei uma pérola também de jovens católicos cantando. Só que a filmagem não é muito boa, mas eu vou passar para vocês. E tem aquelas crianças, né, africanas que cantam, que eu quase morro quando eu ouço. Eu não me canso de assistir aquele vídeo, que se Deus quiser eu vou passar também para vocês. Fica aí, você vai gostar. There's no disappointment in heaven, no weariness, sorrow or pain, no hearts that are bleeding and broken, no song without minor refrain. The clouds of our earthly horizon will never appear in the sky, for all will be sunshine and gladness, with never a soul nor a sigh. I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for His own, where all the redeemed of all ages sing glory around the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in the beautiful city of gold. We'll never pay rent for our mansion, the taxes will never come due, our garments will never grow threadbare, but always be faithless and new. We'll never be hungry or thirsty, nor languish in poverty there, for all the rich bounties of heaven His sanctified children will share. I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for His own, where all the redeemed of all ages sing glory around the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in a beautiful city of gold. There'll never be great thunder, no funeral train in the sky.
shall never more die. The old will be young now forever, transformed in a moment of time. Immortal will stand in his likeness, the stars and the stars to outshine. I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for his own, where all the redeemed of all ages sing glory around the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in a beautiful city of gold. I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for his own, where all the redeemed of all ages sing glory around the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in a beautiful city of gold. What a joy that will be when my Savior I see in a beautiful city of gold. Amados, vamos para a palavra de Deus. Sabe o que o Senhor nos deu hoje? Provérbios. Provérbios, o livro, né, que aconselha. É o livro que aconselha, é o livro do conselho dos conselhos, tá, meus queridos? E Provérbios é escrito por quem mesmo? Pelo nosso grande sábio Salomão. Salomão tem alguns escritos de Agur e também do rei, eu esqueço o nome dele, Lemuel, tá? Quando que foi escrito esse livro? Mais ou menos 950 anos antes de Cristo. Então, esse livro de Provérbios já está chegando aí a quase 3.000 anos que foi escrito. Queridos, Deus é demais, não é? Porque, olha, quase 3.000 anos escrito e fala conosco hoje, não é? Salomão, o grande Salomão, filho de Davi, com Betsabá. Ela era aquela mulher de Urias que Davi mandou matar, né? Infelizmente. E Salomão é o filho de Davi com ela. Salomão nasceu, cresceu com um dom maravilhoso, dom da sabedoria. Ele começou a reinar com 20 anos. Olha só, a ser um rei com 20 anos de idade. E o rei mais popular daquela época. E se olharmos um pouquinho nos dias de hoje, Salomão ganha de todos. Salomão, queridos, foi um dos maiores escritores de toda a Escritura, depois de Moisés. Quando Salomão era jovem, ele escreve Cântico dos Cânticos, momento de romance, né? Aquele jovem romântico escreve Cântico dos Cânticos, que nos faz mesmo nos aproximar
do amado Deus. Eu sou do meu amado e ele é meu. Ai, que coisa boa, né? Compara o amor de Deus com o amor conjugal. Muito lindo o Cântico dos Cânticos. Depois ele escreve Provérbios quando está mais maduro. Começa a aconselhar, dar conselhos, pegar escritos também de outros autores, colocar junto e com muita sabedoria ele escreve a maior parte de Provérbios. E quando já mais idoso, né, Salomão escreve Eclesiastes, né? E também Eclesiástico, que não tem na Bíblia protestante, mas tem na nossa. Então, Salomão escreveu muito. E ele, queridos, tinha uma autoridade, um poder, né, enorme. Mas a autoridade de Salomão não vinha dos campos de batalha. Salomão, se eu não me engano, nunca foi para a guerra, nunca participou de guerra. A batalha de Salomão, o poder de Salomão vinha da mente, da meditação. Claro, filho de quem? De Davi. Quantos salmos Davi não escreveu, né? Não fez? Quantos salmos? Quanto que Salomão não ouviu desde pequenino seu pai falar de Deus, do Todo-Poderoso, do grande Yahvé? E ele cresce com esse desejo de ser sábio, né? De conduzir o povo com sabedoria. E ser sábio é agir conforme a vontade de Deus. Ah, meus queridos, tanta coisa para ser falada, mas nós vamos ler o capítulo 7º, né? Capítulo 8º de Provérbios, foi a palavra que o Senhor nos deu. Por versos 1 em diante. Porventura, não clama a sabedoria e a inteligência não eleva a sua voz? No cume das montanhas posta-se ela, e nas encruzilhadas dos caminhos. Alça sua voz na entrada das torres, junto às portas, nas proximidades da cidade. É a vós, ó homens, que eu apelo. Minha voz se dirige aos filhos dos homens. Ó simples, aprendei a prudência, adquiri a inteligência, ó insensatos. Prestai atenção, pois coisas magníficas vos anuncio. De meus lábios só sairá retidão, porque minha boca proclama a verdade e meus lábios detestam a iniquidade. Todas as palavras de minha boca são justas. Nelas nada há de falso e de tortuoso. São claras para os que as entendem e retas para o que chegou à ciência. Recebi instrução e não o dinheiro. Preferi a ciência ao fino ouro, pois a sabedoria vale mais que as pérolas e joia alguma a pode igualar. Lindo, né, meu amado irmão,
minha amada irmã. Meu querido, minha querida irmã, eu tive o privilégio de ter uma catequista, uma professora em primeiro lugar, né? Uma professora do meu primeiro ano, que foi a dona Vicentina, uma mulher temente a Deus. Ela era do apostolado de oração e eu já admirava muito. Olhe como o exemplo, queridos, arrasta as crianças. O exemplo, o testemunho, né? E essa professora, até, eu já falei muitas vezes nas minhas pregações, que até o perfume dela eu guardo até hoje. Se eu sentir o cheirinho, Poison, eu descobri o cheirinho, talvez não fosse esse o perfume dela, mas Poison, se eu não me engano, Poison é que tem o cheirinho da minha primeira professora, dona Vicentina. Com ela eu já pude sentir muito a presença de Deus. E depois a minha primeira catequista. Sabe por que a dona Vicentina foi muito importante? Porque ela levava a gente na igreja. Ela falava da missa, do valor da Santa Missa, porque ela também era catequista. Só que eu não estava na catequese naquela época. Eu tinha apenas 6 anos de idade, né? E eu não entrei na catequese. Mas a gente ia na missa, ela já nos colocava diante do Santíssimo Sacramento, coisa mais linda. Depois, com 7 ou 8 anos, eu tive a minha catequista, que foi a dona Lourdinha, né? Uma catequista que eu agradeço a Deus por ter colocado ela na minha vida. Dona Lourdes, participa aqui da nossa comunidade. Ela sempre dizia: quando vocês passarem diante de uma igreja, façam o sinal da cruz e peçam sabedoria. E eu nunca mais deixei de fazer isso. Pequenina, criança, de tudo, eu pedia sabedoria. Por isso, se tem alguma criança me assistindo agora, né? Peça sabedoria a Deus, criança, para que você cresça sábio. Porque vejam bem, queridos, no 1º, 2º, 3º versículo, a sabedoria está dizendo assim: olha, eu estou aqui, eu não me escondo, eu estou em cima da montanha, eu estou na porta da cidade, você pode me achar, é só você querer. É isso que a sabedoria está dizendo. E depois ela fala com a humanidade, quando ela diz: é a vós, ó homens, que eu apelo. Ela fala com todo ser humano. E ela se declara realmente quem ela é. Quem adquire a sabedoria será alguém reto, porque dos lábios da pessoa sábia só sai coisas retas, retidão, porque ela proclama a verdade. A sabedoria ajudará você, meu querido, minha querida, que tem a mania maldita de mentir, que às vezes em qualquer conversa com os amigos, com a família, dentro do próprio lar, enfim, você sempre tem necessidade de mentir. A sabedoria te ajudará a falar sempre a verdade. Você não terá mais necessidade de mentir, nem para agradar fulano ou cicrano. Não, você não terá necessidade, porque você viverá na retidão. Quem vive na retidão não precisa mentir para ninguém, não tem nada
a esconder, não é verdade? Meus lábios detestam a iniquidade. Ou seja, a sabedoria nos tira de uma vida iníqua, de uma vida ímpia, ou seja, nos tira da maldade, tira de nós o coração peludo, tira de nós o porco espinho, que vive a cutucar um e outro, que em todo lugar onde está só provoca desunião, né? Só provoca maledicência. A sabedoria é bem diferente disso, porque todas as palavras que saem da boca da sabedoria são justas. Nada há nela de falso, nada há nela de tortuoso. Não precisa. São claras para que os que as entendem e retas para o que chegou à ciência, ao conhecimento. É a sabedoria se apresentando para você. É a sabedoria dizendo: olha, me procure que você me acha. Porque eu estou nos lugares mais óbvios. Então me procure, me ache, para realmente receber a minha instrução. Busque a mim e não o dinheiro, diz a sabedoria. Preferi a ciência ao ouro fino, pois a sabedoria vale mais que as pérolas e joia alguma a pode igualar. Meu irmão, minha irmã, pede sabedoria todos os dias. A sabedoria que é dom de santificação, que é a maestrina de todos os dons de santificação. É por isso que os estudiosos da palavra de Deus, né? E há um estudioso que ele diz que ele forma realmente os dons de santidade, começando pelo dom do temor e terminando com a sabedoria. É muito lindo o que ele faz. Por quê? Porque o temor de Deus nos aproxima tanto dele que então conseguimos ouvir os conselhos do Senhor. Quanto mais ouvimos os conselhos do Senhor, mais fortes seremos. Quanto mais forte formos para vencer as dificuldades da vida, mais amados nos sentiremos. Mais amados nos sentiremos e mais amaremos. Quanto mais nos sentimos amados, queridos por Deus, filhos de Deus, mais enxergamos as coisas que Deus enxerga. Então, brota em nós o louvor, a glorificação. Quanto mais louvamos e glorificamos ao Senhor, mais entendemos as coisas dele, os mistérios dele. E, enfim, mais sábios nos tornamos, porque com tudo isto ficamos assim, com o nosso Pai Celestial. E filho de peixe, peixinho é. Então, dom do temor, dom do conselho, fortaleza, piedade, ciência, entendimento, sabedoria. É isso que o Senhor quer sempre nos dar. Há muitas coisas ainda a falar, mas eu queria entrar nos átrios do Senhor com você, com o coração assim, bem tranquilo, bem sossegado,
Se você pode, feche, pode abrir os olhinhos para ver um pouquinho aquilo que nós colocamos para você ver a beleza, a grandeza de Deus, mas também, meu querido, pode fechar os olhinhos e mergulhar no Senhor comigo. Agora. Ó Altíssimo Deus, Santo dos Santos, Senhor dos Senhores, ó meu Pai, meu grande e amado Deus, eis-nos aqui, Senhor. Estou com todos os meus queridos que assistem esse programa, Fonte de Água Viva. Pai, o Senhor sabe que ainda nós não somos sábios. O Senhor sabe, Pai querido, que ainda vivemos muito ingênuos no conhecimento da Tua Palavra. O Senhor sabe que ainda somos mais arrastados para ouvirmos o mundo do que ouvirmos o Senhor. Meu Senhor, o Senhor acompanha a nossa luta. Pegamos tão pouco na Tua Palavra e tanto no celular. O Senhor sabe disto? O Senhor sabe disto. Por isso pedimos, juntos, ó Deus, neste momento, ei, Deus, dá-nos a graça de buscarmos mais a Tua Palavra, de buscarmos mais o conhecimento, de lermos mais a vida dos santos que nos ensinam tanto, mas de forma especial, Provérbios, o livro da sabedoria, Eclesiástico, o Santo Evangelho. Ah, Senhor, é tudo muito rico, é tudo muito lindo, é tudo muito prazeroso. E quanto isto nos serve de antídoto contra o medo. Ei, Pai, o mundo quer nos botar medo. Medo de viver, medo do amanhã, medo de fazer planos. Medo, Senhor, de perder nossos entes queridos, nossos amigos. Medo de não sermos aprovados. Oh, meu Pai, quanto medo de perder emprego. Senhor, confirma esta verdade no coração dos meus irmãos, que a Tua Palavra, a leitura da Tua Palavra é o remédio fortíssimo, é o antibiótico contra a febre da depressão, do pavor. Santo de Israel, Papaizinho Santo, ei, eu quero pular mesmo no seu colo nesta manhã, ficar aí por um pouquinho, junto com os meus irmãos, junto com a minha família. Senhor, sim, junto com os minhas filhas que são meu tesouro, meus netos, meus genros, meus irmãos de sangue, meus sobrinhos, sobrinhas, cunhados, cunhadas, afilhados, meus compadres, minhas comadres, todos eles. O Senhor sabe que todos os dias eu os coloco nos Teus braços de amor, Pai, para que o Senhor os guarde e os proteja. Aqueles queridos que mandaram recadinho, pedindo oração, que estão orando conosco. Ah, Senhor, quantas pessoas bondosas que o Senhor está colocando novamente no meu caminho para orar por mim. Eu acredito nelas quando elas dizem: oro todos os dias por você.
para que você tenha unção, para que você tenha saúde. Paizinho, muito obrigada por essas vidas. Muito obrigada pelo João, Senhor, que me ajuda tanto nesse programa, ficando atencioso ao programa para fazê-lo bem feito. Obrigada pela vida do João, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu já amo este menino. Já mora aqui no coração. O Rony, tão querido, também a Adriana. Oh, Senhor, a Luciana. Todos eles, o Wellington, a Mônica. O fofinho que é jornalista, que eu esqueci o nome. Tantos queridos, meu Pai, que fazem parte da minha vida. Obrigada, Pai. Muito obrigada por esta grande graça que o Senhor nos dá. Abençoa os nossos colaboradores, Pai. Concede-lhes a graça de terem o quádruplo, Senhor. Abençoa todos os irmãos que estão comigo no WhatsApp, todos os irmãos que estão comigo no Facebook, todos os irmãos que me ligam ou mandam um bilhetinho ou pensam em pedir oração para mim. Que a sua graça, que a sua bênção os alcance. Abençoa meu trabalho, meus companheiros de trabalho, o Éder, o Airan da Santa Casa, Senhor, e todos os enfermeiros, médicos, tanto da Santa Casa como da UPH Zona Leste. Obrigada, Senhor. Eu te amo, meu Pai. Bendito sejas, agora e para sempre. Oro em nome de Jesus, com a bênção da bem-aventurada Virgem Maria. Assim seja. Amém e amém.